Carol, hoje o dia tá cheio. Sté, a gente tem pautas especiais que a gente vai trazer para vocês hoje. E vamos começar, né? A gente tem o caso do aposentão, o listão do aposentão. Eu vou passar para vocês alguns prints aqui para contextualizá-los a respeito do que está acontecendo. Mas eu gostei do tema que o Cláudio, nosso jornalista, colocou aqui. O listão do aposentão, ninguém manda no Tribunal do Xandão. INSS. PT e PSOL lideram lista de partidos que atuaram para enfraquecer o controle de descontos no INSS. Propostas no Congresso abriram caminho para fraudes em descontos de aposentadorias. Matéria aqui da Yasmin Alencar, da Revista Oeste. E ela traz que, desde 2019, pelo menos 31 parlamentares de 11 partidos agiram para afrouxar o controle sobre os descontos em aposentadorias pagos pelo INSS. A maioria dos deputados envolvidos na manobra, segundo o levantamento da Folha de São Paulo, é do PT e de partidos da esquerda, embora a lista também tenha um deputado do PL, por exemplo. E eles trazem aqui 11 do PT, 5 do PSOL, 3 do PSB, partido do Alckmin, e do Republicanos, PCdoB, MDB e PSDB, 2, PDT, PSC, Solidariedade, PL, 1 cada. E daí eles trazem os nomes. A gente tem o listão aqui. Deixa eu ver, o listão. Patrus Ananias, Bom Gás, do Rio Grande do Sul. Gente, tem Orlando Silva, óbvio, né? Nosso maravilhoso Orlando Silva, com aquela voz aveludada. Quem que é aqui? Eu tô tentando achar o trutinha do PL. Não tô achando. Bem, aqui achei. Luiz Carlos Mota. Nem... Bate um sino aí, Carol? Não bate. Mas olha só. Também tem a matéria mostrando que a procuradora que iniciou o enfrentamento a fraudes no INSS em 2019 assumiu cargo no governo Lula. Márcia Elisa é nomeada para a diretoria de benefícios da Previdência depois de atuação destacada, aí, segundo a matéria, contra descontos ilegais a aposentados. O inquérito que investiga o esquema traz detalhes sobre a atuação de Márcia Elisa. Na época, ela tentou conter os descontos legais feitos por entidades sindicais e associações. Enquanto o golpe avançava, ela agiu com firmeza. E daí ela fala aqui das associações que tiveram seus repasses suspensos, ainda em maio de 2019, e tem muito mais aqui das apurações sobre as entidades associativas. E no terceiro print, a gente ainda tem o Instituto processando INSS e Dataprev por vazamento de dados em ação civil coletiva. O Instituto de Defesa Coletiva ajuizou uma ação civil pública, né, contra o Instituto Nacional do Seguro Social e o Dataprev por vazamento de dados e omissão. Ele disse que foram ignorados todos os alertas que denunciavam a fragilidade do sistema e as práticas abusivas. Nesse caso, eles estão falando das instituições bancárias. Isso foi protocolado lá em Pernambuco, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E eu vou colocar só um trecho aqui de uma matéria para gerar mais contexto sobre o andamento de tudo para vocês. Vamos lá. Não, sim. Então, por isso que eu vou falar bem rapidinho, tá, dona Nilza? Não vou te atrapalhar o seu almoço, tá? Eu só falei para deixar a senhora ciente, né, dos capitais de seguro que ficou disponível de acordo com a sua idade. A senhora tem 71 anos, né? Isso, então, de acordo ali com a idade da senhora, na contribuição mensal de R$ 51,06, a senhora vai ter direito a essas 3 coberturas que são elas no valor de 5 mil, né? Sendo ali por morte natural, acidental e invalidez por acidente. A senhora é casada atualmente, dona Neuza, ou é solteira? Estou casada, graças a Deus. Que bom, né, dona Neuza? Quanto tempo já de casamento? 51. Nossa, bastante. Quantos filhos vocês tiveram? Um só. Um só? Só um. Entendi. Eu pergunto, né, dona Neuza, porque então, sendo assim, caso Deus que me livre, a senhora venha faltar, seu esposo e seu filho que são os beneficiários da senhora. E a senhora está morando aí no mesmo endereço? É. Perfeito. Já deixei então tudo atualizadinho aqui, dona Neuza. 3 minutos, o negócio acontecia com uma multiplicação, a gente não sabe a extensão desses call centers, Sté. E tem muita gente que entra na discussão agora, fala, a gente tem que apurar isso daí. Sim, a gente tem que apurar a fundo, porque não dá para você olhar para uma situação dessa e não presumir que isso não sobe na escala hierárquica
de uma administração pública federal, Stepa Paiano. A gente viu, os 4 anos do governo Bolsonaro, a gente viu o PT, pessoal, todos esses partidos que você citou sobre esses rankings de intervenções do INSS, lidando com a política no esquema que a gente já sabe, que é o quanto pior, melhor. Eles fizeram o que a gente chama de oposição irresponsável, né? Então, até essas medidas que foram muito boas do governo, que foram justamente para fazer com que o INSS, enfim, diversas medidas do governo Bolsonaro que foram para melhorar tanto a questão de transparência de dados como corrupção, eles, obviamente, atuaram para, enfim, aconteceu o que aconteceu. O Van Hatten fez um compilado de discursos dessa turma, né? De Ivan Valente, de todo esse pessoal aí que foi contra a MP do Bolsonaro na época. E assim, é gritante a maneira como eles atuaram e a maneira como eles fizeram a composição narrativa para, ali na época, tentar dizer que o Bolsonaro ele estava atuando contra os aposentados, contra os velhinhos, que ele ia mexer no BPC, e no fim das contas, quem fez tudo isso foi o Lula. E aí, não à toa, agora, o que eles fizeram foi pegar de novo uma indicada do Bolsonaro para tentar ver se resolvem a situação. Esse assunto, ele está, para o governo, né, pior do que o assunto do PIX, nesse momento, né? Então, quando a gente olha para a esquerda hoje, eles estão igual aquele meme do urso maluco, que o urso está correndo para tudo quanto é lado, né? Porque eles sabem que a gente está no ano pré-eleitoral, o ano que vem eles precisam ter uma indicação que seja forte, e eles não têm nome fora o Lula. Só que o Lula, ele daqui a pouco vai perder até para o cachorro caramelo, porque se fosse só o escândalo do aposentão, talvez fosse mais fácil contar essa sangria. O problema é que não é. É todo dia um escândalo novo. Então, agora a gente tem apagão de dados do governo, a gente tem o novo orçamento secreto dentro do Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura com suspensão de licitação. O barato tá louco, assim, a carreata furacão virou uma loucura só, tá entendendo? Então, eles não estão conseguindo conter a sangria, tá difícil. Mas a parte mais engraçada, Marco Antônio, é ver a militância se debatendo. Tá maravilhoso isso. Eu não vou negar que eu estou me divertindo. Porque o meu medo, Carol, é que o sistema ele age para se blindar o tempo todo. Como disse o nosso querido, qual que era o nome do capitão? Capitão Nascimento? O sistema é foda, parceiro? O sistema é foda, parceiro. Eu tenho um vídeo aqui do Marcel Van Hatten, vou colocar para Carol. Vamos lá. Por que o seu chefe da Polícia Federal deu entrevista a um meio de comunicação ICL falando sobre as investigações em curso que, até onde se sabe, estão sob sigilo? Elas estão mesmo sob sigilo ou não? Em segundo lugar, senhor ministro, se elas estão sob sigilo, por que ele disse na entrevista que o Sindinap, cuja diretoria é integrada pelo Frei Chico, irmão de Luiz Inácio Lula da Silva, por que ele disse que essa entidade não estava sendo investigada? Se está sob sigilo aqui, tem policial, não tem? Pode o diretor da polícia primeiro saber sobre a investigação, ministro? Pode, em segundo lugar, sabendo que não deveria saber, dar entrevista dizendo que tal entidade não estava sob investigação? Terceiro, senhor ministro, por que ele fez questão de isentar a entidade cuja diretoria é integrada pelo irmão do Lula? Ele estaria protegendo o Lula? Muitas questões não respondidas, Carol. Não, essa entrevista já começa toda errada, né? Porque o governo jogou todo mundo para dar entrevista. Foi ministro da Justiça, foi todo mundo, exatamente isso que o Marcel falou, dando entrevista sobre assunto sigiloso. E aí a tentativa, né, de abafar ali o Sindinap foi, né, a gente sabe que a esquerda tem o tal do gabinete do ódio que tinha da direita, tem a da esquerda, aquele núcleo de influenciadores de esquerda pagos com o seu dinheiro. Eles foram, né, receberam uma enxurrada de informações ali, o Sidônio colocou a verdade sobre o INSS, todos aqueles vídeos, e um dos vídeos era exatamente falando que é fake news, que o Sindinap não está sendo investigado, o irmão do Lula não está sendo investigado. Então, assim, de fato, ele é o vice-presidente de um dos sindicatos que tem um dos maiores repasses, um escândalo assustador, o quanto eles cresceram de arrecadação,
por que ele não está sendo investigado. Então, não é que ele seja inocente, mas é que tem alguém colocando panos quentes ali. Eu espero que essa CPI coloque luz nesse assunto em específico, que é, sim, dos maiores beneficiários, né? Uma das associações que teve um repasse gigantesco. E o Sindinap, ele tem inclusive um vídeo que eles colocaram tipo uma agência do Sindinap dentro de uma agência do INSS. Então, os idosos chegavam lá achando que aquilo ali era o INSS e ele estava dando os dados para o Sindinap. Eles faziam ali a inscrição sem saber o que. E isso tem vídeo, é só procurar na internet do locutor lá mostrando dentro da agência, mostrando a eficiência da associação, né? Então, imagina, por que isso não está sendo investigado? Tem vários problemas com relação à ausência de investigação, né? Quer dizer, a maneira como... É até interessante você ver como isso não ganhou repercussão no âmbito do judiciário também, né? Porque se hoje o judiciário virou um ator político, o silêncio dele é ensurdecedor também, não é mesmo? Especialmente quando explode um escândalo de corrupção dos amigos do consórcio, né? No caso, no âmbito do governo federal. Eu não sei, Esté, como é que você enxerga isso? Porque agora o Hugo Mota acabou de jogar a bomba no colo do Alcolumbre, falando isso daqui não tem nada a ver comigo, eu não tenho que aprovar nada, eu não tenho que pressionar nada. E agora o Alcolumbre está maquinetando a implantação da CPMI. Vai acontecer mais uma manobra regimental para flodar a CPMI de agentes governistas, Esté Papaiano? Olha, até onde eu estou conseguindo pesquisar, tá? Principalmente naquilo que diz respeito a como que eles estão lidando com isso em bastidores. Eu não sou muito fã desse negócio, tem informações de bastidores. Então, na verdade, é o que qualquer pessoa de corredor de Brasília consegue pescar. O próprio governo está vendo a instalação da CPI como algo inevitável. Contudo, o Mota não quer essa resposta, tá certo? Porque o Mota hoje, ele entra, né? Quando ele entra como presidente, ele faz uma campanha para a presidência entre os deputados como sendo um grande pacificador, mas ele está começando a ver que a realidade das coisas não é tão simples assim, tá? Porque existem setores políticos que não se pacificam, que eles vão sempre estar, cada um, em um polo diferente, sobretudo quando a gente trata dessa questão da composição de valores, né, dos liberais, dos conservadores, versus essa turma da esquerda. Então, não tem como. É água e óleo, não vai se misturar, não vai pacificar, isso não vai acontecer. Então, quando ele agora está se deparando com essa realidade, que tem agendas políticas completamente diferentes, ele está tentando ser mais liso e ensaboado do que qualquer peixe de mar, tá entendendo? Mas ele não vai conseguir, uma hora ele vai precisar encarar isso, porque minimamente, é lógico, né? Ele está jogando agora fora do Alcolumbre. O Alcolumbre tem a missão de dar um jeito de atrasar o máximo possível essa CPMI daí, né? Porque quando se trata do Senado, ela precisa ser conjunta. Mas o Alcolumbre também não vai conseguir segurar muito tempo, porque, vamos lá, quando eu falo que esse assunto para o governo está sendo pior do que a questão do assunto do PIX, é porque eles rodaram pesquisa para saber isso, então furou a bolha num tanto que está pior que o PIX. É aquela história, você vai na padaria, o seu Zé tá falando que o Lula roubou o aposentado velhinho e aí tá complicado para eles. Eles não têm como fugir da CPMI, então a solução para eles agora é indicar presidência e relatoria. Mas também não tá fácil, tá entendendo? Eles estão ali num samba legislativo. É engraçado. Tá. Para complementar, posso jogar um vídeo do Felipe para você comentar também? Vai. Felipe Barros, vamos lá. Indicar a maldade dos membros desse governo que agora passaram a roubar velhinhos, velhos, idosos, idosas, que recebem 1 ou 2 salários mínimos como suas aposentadorias, muitas vezes para sustentar suas famílias, e que estão tendo devidamente retirados dos seus proventos uma parcela de dinheiro de forma irregular e ilegal, portanto roubando esses idosos. Esse episódio da AGU não pedir a restituição por parte de 2 entidades, entre elas a entidade comandada pelo irmão do Lula, é mais um batom na cueca, Fred. É mais um batom na cueca de que existe coisa errada, de que existe gente graúda por trás desse escândalo, esse escândalo que tende a ser maior do que o Mensalão e o Petrolão juntos,
né? Então, nós estamos fazendo muita pressão para que a CPI ou CPMI do INSS saia do papel e que a gente possa convocar, inclusive, o ministro da AGU, o senhor Jorge Messias, para explicar por que ele não pediu a restituição desses valores por parte dessas duas entidades, entre elas essa entidade que é do irmão do Lula. Né? Nós temos muita esperança, porque esse assunto mobilizou muitos deputados e senadores. A CPMI é um caminho muito interessante. Eu sempre digo isso, já disse isso aqui outras vezes, que eu sempre vejo com muita cautela CPI e CPMI, porque não basta nós abrirmos a CPI, nós precisamos ter maioria ali dentro. E aí, Carol, como que, em cima da STEA, essa questão que o Felipe Barros trouxe também? Assim, só um ponto. Essa CPMI, né? Então é mista, Câmara e Senado. E aí precisa da sessão do Congresso, que agora, se não me engano, dia 27. Então, claro, o Mota tem um papel fundamental nisso, mas cabe ao Alcolumbre. E o que eu sei é que a percepção do governo é que não tem mais como parar a CPMI. Eles tentaram de todas as formas tentar colar isso no Bolsonaro, e aí teve lá a reunião Gleisi, Sidônio, sempre o Sidônio. Nunca interrompa seu inimigo quando ele está cometendo um erro, né? Tentou abafar via rede social, não conseguiu, jogou e teve a brilhante ideia de tentar emplacar a Tabata Amaral como relatora. Eu acho sensacional, porque a Tabata nunca foi relatora de nenhuma CPMI, não tem a menor experiência para isso, muito provavelmente vai ser engolida ali pela oposição. O governo tentou colocar a Tabata, que tem essa imagem, né, de uma esquerda direitinha, limpinha, mas é do mesmo partido do Alckmin, obviamente vai passar pano para tudo que está acontecendo na base do governo, então tomara que eles consigam emplacar ali a Tabata, mas está com as assinaturas suficientes já. Num país normal que segue as regras, só cabe ao presidente, né, da casa, no caso agora do Congresso, pautar o que já tem as assinaturas. A gente está vendo que não é assim que funciona. A anistia é o melhor exemplo disso, já estava com as assinaturas, o Mota sentou em cima e ficou por isso mesmo, mas acho que a percepção da base do governo agora é que não tem como parar mais a CPMI. E aí a tentativa vai ser colar isso no governo Bolsonaro, vai ser fazer um barulho para tentar puxar tudo o que aconteceu ali durante o governo Bolsonaro, todas as denúncias, e falar que o Bolsonaro não fez nada sobre isso. A gente sabe que tem até relatório da CGU, a gente falou aqui do consignado, que 1 a cada 4, isso num relatório da CGU, dos consignados eram irregulares. Imagina quando começarem as denúncias. Infelizmente, o volume de gente denunciando e lendo contra-cheque, pedindo ressarcimento, ainda é muito baixo, porque 70% dos aposentados do INSS são aposentados rurais, que sequer sabem como começar a fazer isso. Então, a gente estima aí 9 milhões de beneficiários que foram lesados e cerca de 1,5 milhão, me parece, só que foram à justiça até agora, que estão procurando algum tipo de justiça nesse caso. Mas tenho certeza que mais exposição dessa CPMI vai trazer mais luz à tona, e aí acho que a pressão aqui agora é no Alcolumbre, né? A pressão tem que ser no Alcolumbre, que também a gente sabe com quem ele joga e o jogo que ele joga, né? É impressionante isso. Enquanto o Brasil tiver um regimento interno de casa que não serve para absolutamente nada, só o cara que está lá e a concertação de poder que ele tem, esse país nunca vai... Não, a gente não leva a sério o contrato. Justiça do Trabalho revisa todos os contratos. A gente não leva a sério nenhuma questão tributária. A gente sempre fica na mão de um Supremo Tribunal Federal que decide de acordo com a conveniência lá do meio que eles estão ou de quem negocia com eles. Não tem nada, sim, nada no país em termos de mínimo de decência com relação a galera chama isso de república, isso daqui não é uma república. Mas o Barroso está num fórum internacional falando que a gente é um exemplo de segurança jurídica. Será que ele se equivocou?